Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Que alegria poder te receber aqui. Nós estamos numa sequência de vídeos já há algum tempo. O Senhor tem permitido, que esse canal esteja em movimento para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu estou muito feliz em te receber aqui. Eu creio que o Senhor te trouxe para cá por um propósito, então permanece até o final. Aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque todos os domingos às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal para edificar a tua fé e fortalecer aquilo que o Senhor quer ministrar também na nossa vida. Seja um semeador, multiplique essa mensagem com outras pessoas que o Espírito Santo vai te direcionar. Vamos para a mensagem? O tema da nossa mensagem de hoje é: onde há divisão, não há multiplicação. E a palavra que vai dar direção para a nossa mensagem encontra-se lá em Mateus, capítulo 14, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 21, tá bom? Diz assim a palavra: a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por essa palavra, Deus. Essa palavra, Deus, que edifica a nossa vida, que fortalece a nossa fé e que traz, Pai, direcionamento, Deus, do céu sobre nós. Em nome de Jesus, eu consagro essa mensagem a Ti e oro para que, assim como essa palavra, o Senhor possa vir a multiplicar os 5 pães e 2 peixes, Pai, através daquilo que o Senhor nos permitiu compartilhar, Deus, através desse vídeo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, o Senhor trouxe algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Olha que interessante essa mensagem, tá? Jesus, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes. O que ele fez quando ele pegou os 5 pães e 2 peixes? Ele poderia muito bem, gente, ele é o Cristo, né? Ele poderia ter visto toda aquela multidão, ter pego aqueles 5 pães e 2 peixes, e se ele pegasse um pãozinho daquele e fosse tirando pedacinho por pedacinho e distribuindo para as pessoas, certamente na mão dele aquele pão iria se multiplicar e também alimentaria todas as pessoas. Mas há uma revelação do céu aqui sobre nós. Em vez de fazer isso, Jesus primeiro pegou os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu, ele deu graças ao Pai e ele partiu os pães. E Alexia, o que tu queres falar com isso? Jesus poderia ter dividido aquele pãozinho, os pedaços, com aquela multidão que estava ali. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele partiu. Ou seja, ele partiu o pão e não dividiu. E o que eu quero dizer com vocês, através daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Que nada do que é dividido, gente, prospera. Por isso que Jesus, ele partiu aquele pão e não dividiu. Aqui o Senhor nos ensina que nas mãos dele, aquele pão partido, ele promoveu a multiplicação, mas nada do que é dividido prospera. E qual é a relação disso com a nossa vida, tá bom? Nada do que é dividido dentro da nossa casa, do que é dividido no nosso trabalho, do que é dividido na nossa sociedade, vai promover algum tipo de multiplicação. É por isso que a nossa nação, por exemplo, ela é tão próspera, ela é tão rica, nós produzimos tudo, mas é uma nação que ainda é empobrecida. Por quê? Porque a nossa nação é uma nação dividida. Assim como muitas famílias, elas não conseguem avançar
Muitos casais às vezes estão travados porque são casais que estão em conflito, ou seja, uma casa, um casamento que está dividido. É por isso que os filhos muitas vezes não conseguem avançar, porque o sistema familiar, a casa, a relação com os pais, a relação com os filhos, aquela família, ela está dividida. E nada do que é dividido prospera. É por isso que aqui o Espírito Santo, ele nos traz isso, de que primeiro a gente precisa resolver as coisas na nossa vida que estão divididas. Que eu e você, através dessa mensagem, possamos ter clareza daquilo que o Espírito Santo vai nos direcionar, de coisas que nós precisamos resolver na nossa vida, que estão divididas. Talvez seja situações que nós precisamos perdoar, posicionamentos que nós precisamos ter, conversas que a gente precisa ter de alinhamento. Talvez novas posturas, novos posicionamentos, para que haja de fato a multiplicação naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque a questão, amados, não é os 5 pães e 2 peixes. O Senhor já tem a semente disponível para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família. A questão é que talvez o terreno onde essas sementes elas estão sendo plantadas, elas não são terrenos férteis. Por quê? Porque é um terreno onde há briga, onde há conflito, onde há confusão, onde há contenda, onde há inveja, onde a gente falando mal um do outro, onde há traição, onde há adultério, né? Onde, enfim, há situações que inflamam aquele ambiente, aquele terreno, que na qual tem uma semente, aquela semente ela não consegue se multiplicar, ela não consegue produzir bons frutos. Aqueles pães, aqueles 2 peixes, na qual tu tens acesso. Às vezes você é uma pessoa que vai à igreja, que você tem acesso à palavra, que assiste, né, as pregações no YouTube, que assiste a palavra, que conhece a palavra, mas essa palavra ela não consegue gerar os frutos necessários na tua vida, e o Senhor não consegue fazer você de fato transbordar naquilo que Ele te chamou para transbordar. Por quê? Porque a tua casa está dividida, porque tem coisas que precisam ser organizadas. Então que eu e você possamos olhar para tudo hoje na nossa vida, todas as áreas, e perceber aquilo que está dividido. Nada do que é dividido prospera. O convite que o Espírito Santo tem para a nossa vida hoje é a gente voltar para a nossa casa, olhar a nossa casa. Eu acabei de fazer um vídeo falando sobre resolver as nossas pendências, né? E o convite que o Senhor tem para a nossa vida é hoje também olhar para aquilo que está dividido. Aquilo que não está prosperando é porque está dividido. O que está dividido não promove a multiplicação. Deus tem coisas, de fato, além do que os nossos olhos viram, do que os nossos ouvidos ouviram, do que chegou ao nosso coração. O Senhor tem isso já preparado, disponível para nós. Por que muitas vezes a gente não consegue acessar? Porque alguma coisa na nossa vida está dividida. Então a gente precisa também se posicionar, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na nossa postura enquanto cristão. Sabe, queridos, o cristianismo ele não é uma moda, né? Hoje virou moda dizer que é cristão, mas o verdadeiro cristianismo é quando a gente tem um encontro com Jesus e há uma mudança genuína no nosso comportamento. Não tem como eu dizer que eu sou cristã se eu continuo traindo as pessoas, se eu continuo tendo um mau caráter, se o meu coração ele é corrompido diante das pequenas coisas, se eu sou uma pessoa que promove contenda entre outros irmãos, entre outras pessoas, se eu sou uma pessoa que inflama o ambiente, se eu sou uma pessoa que quer sempre me dar, que quer sempre dar certo, mesmo que os outros se deem mal, se eu sou esse tipo de pessoa, mas eu vou à igreja, eu conheço a palavra, desculpa, você não é cristão. Então o Senhor não quer que você fique dividido nisso também, que você vai à igreja, mas que fora da igreja o teu caráter é completamente corrompido. É por isso que existem muitas casas de pastores, por exemplo, que são destruídas, porque o pastor ele vai na igreja, ele ministra a palavra, é um grande homem de Deus, trata todo mundo bem, mas chega em casa, ele é um péssimo marido, ele bate nos filhos, é um homem super grosso, estúpido, é um homem que distorceu completamente o que é a função dele enquanto homem da casa, enquanto sacerdote do lar, e a função dele e da sua esposa também. É um homem que subestima a sua esposa, que não ouve a opinião dela, que não se importa com ela, e aí a casa dele vai ladeira abaixo. Por isso que muitas áreas da vida, muitas vezes esse pastor não consegue prosperar, não consegue multiplicar, não consegue transbordar porque a casa dele está dividida.
Enquanto na igreja ele está sendo um grande homem de Deus, mas em casa ele não está sendo esse homem na qual ele prega lá, ele não vive aquilo que ele prega lá na igreja. É por isso que a casa dele não avança, é por isso que as finanças dele não avançam, é por isso que as relações dele não avançam, é por isso que ele colhe frutos daquilo que tem semeado em casa. Às vezes a grosseria que ele planta em casa é a grosseria que ele colhe na igreja. Às vezes a traição que ele comete na casa com a sua esposa é a traição que ele vai sofrer dos membros da igreja, porque essa semente está sendo plantada lá. Então ele não vai conseguir multiplicar, transbordar na sua vida e ter uma vida abundante em todas as áreas se a sua vida ela não está congruente, se a sua vida não está alinhada. Eu citei, claro, amado, o exemplo de um pastor para ficar um pouco mais claro. Mas pode ser comigo, com você, que muitas vezes a gente vai na igreja, a gente prega um versículo bíblico, talvez eu esteja aqui gravando uma mensagem, mas se eu não viver aquilo que eu prego, se eu não for uma bênção em casa, nada vai fazer sentido, nada na minha vida vai multiplicar. Então nada em nossa vida que está dividido vai prosperar. E o Senhor quer fechar essas brechas, organizar a nossa vida e promover um alinhamento do nosso coração, do nosso caráter com o céu, para que nada na nossa vida seja dividido, mas que tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós seja multiplicado para que haja um transbordo também na vida de outras pessoas. Eu espero muito que o Espírito Santo tenha ministrado o teu coração, assim como ele ministrou no meu coração, promovendo esse chacoalhamento mesmo, essa mudança no caráter, a mudança realmente nas nossas posturas, para que a cada dia a gente de fato tenha um coração quebrantado e desejoso em querer agradar o coração do Senhor e de fato ser instrumento do Senhor aqui nessa terra. Se essa palavra fez sentido para você, comenta aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Te espero no próximo vídeo.